Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Hoje começamos o nosso curso de biologia celular e começamos estudando a membrana plasmática. Membrana plasmática, turma, é uma estrutura que só é visível ao microscópio eletrônico, porque ela tem uma espessura de aproximadamente 75 angstroms. Um angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Então ela é muito fininha para ver no microscópio de luz. Então nós só fomos observar a membrana plasmática a partir da década de 1950, que foi quando inventaram o microscópio eletrônico. E a microscopia eletrônica nos mostrou que a membrana plasmática está presente em qualquer célula. Seja ela uma célula procarionte ou uma célula eucarionte, qualquer célula tem uma membrana plasmática. E a partir de análises químicas da composição da membrana e de imagens de microscopia eletrônica, foram propondo vários modelos para a membrana. E o modelo que é considerado o correto até hoje foi proposto na década de 1970 por Singer e Nicholson, e eles propuseram um modelo do mosaico fluido. A membrana seria líquida, a membrana lembra uma gota de óleo. Então imagina que ela seja fluida, por ser fluida existe movimento dentro da membrana. E ela é composta por duas camadas de fosfolipídios, que eu representei aqui em verde. E essa bicamada de fosfolipídios está associada com proteínas, que eu representei aqui em vermelho. Existem proteínas que se associam apenas com a face interna da membrana. Tem proteína que se associa apenas com a face externa da membrana. E tem proteína que atravessa a membrana de fora a fora. Então, a composição principal da membrana é de fosfolipídios e proteínas. Daí dizermos que a membrana tem composição lipoproteica. Qualquer membrana e qualquer organela membranosa tem bicamada de fosfolipídio associada com proteína. Esse modelinho que eu coloquei aqui, turma, é um modelo de membrana de célula animal, por dois motivos. Primeiro, a presença de colesterol na membrana. Lembre-se que o colesterol é uma molécula produzida exclusivamente por animais. E uma das funções do colesterol em animal é ser componente da membrana plasmática. E em cima da face que fica voltada para o meio extracelular, existe nas células animais uma camada de carboidratos que forma o glicocálice ou glicocálix. É uma camadinha de carboidrato, tá? O glicocálice é fundamental no reconhecimento celular. Células de mesmo tecido se reconhecem através de interações do glicocálice. O glicocálice ele dá proteção mecânica para a membrana e o glicocálice também é pegajoso e por isso facilita a absorção de moléculas pela célula, tá? Quem tem glicocálice, turma, é quem não tem parede celular, ou seja, animais e protozoários. Bactérias, algas, fungos e plantas, por terem parede celular, não tem glicocálice, beleza? Então a presença de colesterol e a presença de glicocálice são indicativos de que aquilo é membrana de célula animal. Turma, qualquer membrana, seja ela de célula ou não, ela pode ser permeável, aí ela deixa passar tanto solvente quanto soluto. Ela pode ser impermeável, aí ela não deixa passar nem o solvente e nem o soluto. Ela pode ser semipermeável, deixa passar o solvente, mas não deixa passar o soluto. Ou pode ter permeabilidade seletiva. E a membrana plasmática é assim: ela é permeável à água, permeável a alguns solutos e impermeável a outros, tá? Daí a membrana plasmática ter
permeabilidade seletiva. E as moléculas que conseguem atravessar a membrana, turma, atravessam de duas maneiras. Ou atravessam por um mecanismo físico ou passivo. É um mecanismo que segue leis da física, tá? É como se tivesse uma força resultante apontando para dentro ou para fora da célula. Se a força resultante estiver apontando para dentro, as partículas sozinhas entram na célula. Se a força resultante estiver apontando para fora, as partículas sozinhas saem da célula. Como o mecanismo transporte físico ou passivo ocorre no mesmo sentido e na mesma direção de uma tendência física, ele não gasta energia. Se não gasta energia, é independente da vida. Ocorre tanto em célula viva quanto em célula morta. E os dois exemplos de transporte físico passivo são a difusão e a osmose. No transporte biológico, a partícula vai atravessar a membrana contra a tendência física dela. Se pela física ela sai, o transporte biológico vai jogar a partícula para dentro. Se pela física ela entra, o transporte biológico vai jogar a partícula para fora. Para ir contra a tendência física da partícula, a célula vai ter que gastar energia. Ela vai ter que pegar a partícula e jogar para um lado ou para o outro. Para eu fazer isso aqui, eu não estou gastando energia na forma de ATP? Sim, a célula também vai gastar. Daí o transporte biológico só ocorrer em célula viva. São exemplos de transporte biológico: o transporte ativo, a fagocitose, a pinocitose, a plasmocitose ou defecação celular e a secreção celular realizada pelo Golgi. Beleza? Nós vamos, nessas aulas, estudar esses mecanismos de transporte através da membrana. Tudo bem? Começando pela difusão. Imagina que eu peguei um copo com água e nesse copo eu coloquei um soluto qualquer. A água aqui é o meu solvente. Nesse copo eu vou colocar um soluto qualquer, por exemplo, um suco concentrado de morango. Qual é a tendência das partículas que compõem o soluto? Ficarem paradas lá no fundo do copo ou se espalharem pelo solvente, se espalharem pela água? Se espalhar pela água, né, turma? Isso é que é difusão. Difusão é a tendência física que o soluto tem de passar de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Isso é físico. Vai chegar uma hora que essa solução vai ficar homogênea, vai chegar uma hora que essa solução vai ter uma única fase. E eu poderei medir a concentração de soluto em qualquer ponto da solução, que vai ser exatamente a mesma, tá? Então, através da difusão, o soluto passa de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, sem gasto de energia. E a tendência é igualar as concentrações em qualquer ponto da solução. Beleza? Tem difusão pela membrana, turma? Sim! A difusão pode ocorrer pelo meio da bicamada de fosfolipídios. Aí ela é chamada de difusão simples. Quem atravessa a membrana por difusão simples são o O2, o CO2 e as moléculas lipossolúveis. E também existe difusão pelo meio de algumas proteínas integrais da membrana, chamadas de permeases. Essa difusão que ocorre pelo meio de uma permease é chamada de difusão facilitada, tá? Quem atravessa a membrana plasmática por difusão facilitada? Quem for polar, portanto solúvel em água, e pequeno e simples. Monossacarídeos, aminoácidos polares, os íons, as vitaminas hidrossolúveis, as bases nitrogenadas, todas essas moléculas atravessam a membrana por difusão facilitada.
tá? Difusão que ocorre pelo meio da bicamada de fosfolipídios é difusão simples. Difusão que ocorre pelo meio de uma permease é difusão facilitada. Nos dois casos, o soluto passa de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, sem gasto de energia, e a tendência é igualar as concentrações dentro e fora da célula. Como a difusão facilitada depende de uma permease, depende de uma proteína, todos os fatores que influenciam a atividade de uma enzima também influenciam a atividade da permease, tá? A partir de uma certa concentração de soluto, todas as permeases já estarão trabalhando. Vai ocorrer a saturação das permeases, a velocidade da difusão facilitada não vai aumentar. Se eu aumentar a temperatura ou mudar o pH, desnatura a permease e deixa de ocorrer difusão facilitada. Beleza? Repito, nos dois casos o soluto passa de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, sem gasto de energia, e a tendência é igualar as concentrações dentro e fora da célula. Tudo bem? A água, turma, também atravessa a membrana por uma permease, chamada aquaporina. A membrana da célula está lotada dessa aquaporina, daí a membrana ser totalmente permeável à água. Só que a difusão da água pela membrana, turma, nós chamamos de osmose. Osmose é a difusão do solvente. No caso da célula, esse solvente é a água, através de uma membrana semipermeável, que é aquela que é permeável ao solvente, mas impermeável ao soluto. A membrana plasmática não é uma membrana semipermeável perfeita, porque alguns solutos a atravessam por difusão, mas como a difusão da água pela membrana é infinitamente mais veloz do que a difusão de qualquer soluto, a gente pode considerar a membrana plasmática como sendo uma membrana semipermeável. Beleza? Então, apesar de não ser uma membrana semipermeável perfeita, a membrana plasmática pode ser considerada comum. E vamos tentar entender o processo de osmose através desse exemplo. Então, imagina que eu peguei um recipiente, separei ao meio com uma membrana semipermeável e coloquei iguais quantidades de solução no meio A e no meio B. O vermelho aqui é o soluto. Você concorda comigo que se a membrana fosse permeável, o soluto passaria de B para A? Porque ele está mais concentrado em B do que em A. Só que não vai ter difusão do soluto, só vai ter difusão da água. Então a água vai passar de onde ela, entre aspas, estiver mais concentrada, para onde ela, entre aspas, estiver menos concentrada. Imagina que essas bolinhas vermelhas aqui que representam o soluto fossem bolinhas de vidro. Se eu tirar essas 6 bolinhas de vidro daqui, o volume de B vai diminuir. Se eu tirar essas 2 bolinhas de A, o volume de A também diminui, mas diminui menos. Então tem mais água em A do que em B. Daí, por osmose, a água passar de A para B. Por osmose, a água sempre passa do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. Por osmose, a água sempre passa do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. O meio menos concentrado em soluto, turma, é o meio hipotônico. Hipo é de menos, tônico é de solução. Então é a solução menos concentrada. O meio mais concentrado em soluto é o meio hipertônico. Hiper é de mais, tônico é de solução. Solução mais concentrada. Então, por osmose, a água sempre passa do meio hipo para o meio hiper. Então, o que vai acabar acontecendo aqui, turma? O volume de B vai aumentar
e o volume de A vai diminuir, até que a concentração de soluto em A fique igual à concentração de soluto em B. Aí nós dizemos que os dois meios são isotônicos. Iso é de igual. Por osmose, a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico e a tendência é que os dois meios se tornem isotônicos. Depois que atingiu a isotonia, para de passar água de A para B? Não, porque não tem como a gente parar a água, né? A água tem energia cinética. Quando os dois meios se tornarem isotônicos, fica estabelecido entre eles um equilíbrio dinâmico. O mesmo tanto de água que passa de A para B, passa de B para A, tá? Turma, algo que vocês costumam se confundir bastante é que o conceito de hipotônico e hipertônico é relativo. Se tem uma solução hipotônica é porque tem uma outra que é hipertônica. Uma solução molar de glicose é isotônica em relação a uma outra solução molar de glicose. Uma solução molar de glicose é hipertônica em relação a uma solução meio molar de glicose. E uma solução molar de glicose é hipotônica em relação a uma solução 2 molar de glicose. Tá? Então, se tem uma solução hipotônica é porque tem uma outra que é hipertônica, certo? Se o citoplasma é hipotônico é porque o meio externo é hipertônico. Então, a célula vai perder água por osmose. Se o citoplasma é hipertônico, o meio externo é hipotônico. Então, o citoplasma vai ganhar água por osmose. Tá? E como que a gente muda a concentração de soluto só mexendo no volume? Então, vamos lembrar da fórmula da concentração simples. Concentração de soluto em A é a massa de soluto em A sobre o volume de A. Concentração de soluto em B é a massa de soluto em B sobre o volume de B. Quando passa a água de A para B, ao mesmo tempo aumenta o volume de B e diminui o volume de A. A concentração de soluto e o volume são inversamente proporcionais. Aumentando o volume de B, diminui a concentração de soluto em B. Diminuindo o volume de A, aumenta a concentração de soluto em A. Então, passando água de B para A, ao mesmo tempo nós estamos aumentando a concentração de soluto em A e diminuindo a concentração de soluto em B, até as concentrações ficarem iguais, aí o tanto de água que passa para um lado, passa para o outro também. Beleza? Agora vamos ver o resultado da osmose em célula animal e em célula vegetal. Como exemplo de célula animal, nós vamos usar uma hemácia, uma célula do sangue que transporta o oxigênio. Hemácia também é chamada de eritrócito ou glóbulo vermelho. Todos os solutos que exercem pressão osmótica no citoplasma de uma célula animal exercem a pressão osmótica equivalente à pressão de uma solução 0,9% NaCl. Turma, não é que tem 0,9% de NaCl dentro de uma hemácia. Isso é uma medida relativa de pressão osmótica. O citoplasma de uma célula animal tem a mesma pressão osmótica de uma solução 0,9% NaCl. Então, é uma medida relativa de pressão osmótica. Tudo bem? Nós vamos separar uma porção de sangue em 3 tubos de ensaio. Vamos centrifugar, jogar fora o plasma e vamos ressuspender as hemácias em 3 soluções salinas de concentração diferente. No primeiro tubo, nós vamos colocar as hemácias em contato com uma solução 0,9% NaCl. Então, olha só, amiguinhos. Aqui fora vai ter uma solução 0,9. E o citoplasma também é uma solução 0,9. Essa solução tem a mesma concentração do citoplasma? Sim, portanto, é uma solução isotônica. Se o citoplasma e o meio externo são isotônicos, o mesmo tanto de água que entra na célula sai. Nós dizemos que nada acontece com essa hemácia. Beleza? No segundo tubo de ensaio, nós vamos colocar a hemácia
em contato com uma solução 3% NaCl. Ó, aqui fora vai ter uma solução 3%, o citoplasma é uma solução 0,9. Essa solução não é menos concentrada que o citoplasma? Sim. Então o citoplasma é mais concentrado que a solução? Sim. Então essa é uma solução hipertônica em relação ao citoplasma. Se o meio externo é hipertônico, o citoplasma é hipotônico. A água sempre passa do meio hipo para o meio hiper. Então a célula vai perder água por osmose, vai ficar murcha, enrugada ou crenada. Murcha, enrugada ou crenada. Beleza? No terceiro tubo, nós vamos colocar as hemácias em contato com uma solução 0,1% NaCl. Então, aqui fora tem uma solução 0,1, o citoplasma é uma solução 0,9. Essa solução não é menos concentrada que o citoplasma? Sim, portanto, é uma solução hipotônica. Se o meio externo é hipotônico, o citoplasma é hipertônico. Então a célula vai ganhar água por osmose e vai aumentar de volume. Uma hora a membrana plasmática se rompe, a célula sofre lise. Como é uma hemácia, ela hemolisa. Beleza? Turma, tem muita coisa relacionada com osmose no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você usa um soro fisiológico para lavar a narina ou para lavar os olhos, o soro fisiológico é uma solução 0,9% NaCl, que é uma solução isotônica em relação às nossas células. Isso é importante para que nada aconteça com as nossas células, tá? Vai fazer uma inalação, tem que usar o soro fisiológico para nada acontecer com as células do nosso aparelho respiratório. Beleza? Vocês viram nas aulas sobre protozoário que protozoário de água doce tem vacúolo pulsátil. Por que protozoário de água doce tem vacúolo pulsátil? Porque o citoplasma do protozoário é hipertônico em relação ao meio externo, que é hipotônico. Então o protozoário de água doce ele está sempre ganhando água por osmose. Se ele não eliminar esse excesso de água que entra por osmose, ele sofre lise, como ocorreu com a hemácia. Então essa água que está entrando constantemente por osmose vai para dentro do vacúolo pulsátil ou contrátil, que ao se contrair elimina esse excesso de água que está entrando por osmose. Por que protozoário de água salgada não forma vacúolo pulsátil? Porque ele é isotônico em relação ao meio. Beleza? Qual é o nome genérico das bebidas do tipo Gatorade, turma? Isotônico. O Gatorade é uma solução de água, sal e açúcar isotônica em relação às nossas células. E o Gatorade hidrata mais rápido que a água pura? Sim. Sempre que você toma água misturada com sal e açúcar, a hidratação é mais rápida. Por isso que o soro caseiro é água, sal e açúcar. Por isso que o soro de farmácia é água, sal e açúcar. E para você entender por que o Gatorade ou o soro caseiro ou de farmácia hidrata mais rápido, a gente precisa da próxima aula, que é a aula de transporte ativo. Mas dá para você tentar entender. Quer ver? Ó? Então aqui a gente tem a cavidade do intestino. Esse aqui é o epitélio do intestino, que é aquele tecido de revestimento, e aqui está passando o sangue. Quando você toma água misturada com sal e açúcar, tem água, tem sódio e tem glicose. Por difusão facilitada, o sódio e a glicose entram no epitélio. Então essa é uma permease que faz o cotransporte de sódio e glicose. Aí, turma, por transporte ativo, o sódio é jogado para o sangue.
E nós vamos ver que o transporte ativo é realizado para gerar uma diferença de concentração. Então, com isso, o sangue acaba ficando mais concentrado em sódio e se torna hipertônico em relação à cavidade do intestino, que se torna hipotônica. Com isso, a água entra por osmose, tá? Quando você toma água pura, você não cria esse gradiente osmótico. Por isso que a gente demora bastante tempo para absorver a água. Você já percebeu quando você toma muita água e chacoalha a barriga assim, às vezes você sente a aguona só no balanço ali? É porque a água pura realmente a gente demora bastante tempo para absorver. Tudo bem? Turma, o que aconteceria se eu jogasse um sapo no mar? Por incrível que pareça, ele morreria desidratado dentro da água. Como a pele dele é permeável à água e o mar é hipertônico, ele perde água por osmose. A gente não desidrata no mar porque a nossa pele é impermeável à água. Mas a gente não pode beber água do mar. Se você beber água do mar, ao invés de hidratar, você vai desidratar. Porque você vai estar ingerindo uma solução muito hipertônica, as células dos outros tecidos e do sangue vão perder a água para a cavidade abdominal e a sua cavidade abdominal vai inchar, tá? Daí você desidratar e não hidratar tomando água do mar. Beleza? Tem gente que para matar caracol de jardim espalha montinho de sal grosso no jardim. Quando o pobre coitado do caracolzinho passa em cima do montinho, cria uma solução hipertônica externamente, ele perde água por osmose e morre desidratado. Você já percebeu que banana estraga rápido, mas o doce de banana demora para estragar? Uma goiaba estraga rápido, mas a goiabada demora para estragar. Vê o prazo de validade de uma goiabada cascão. É secular, ela fossiliza, mas não estraga. Porque tem tanto açúcar ali que é uma solução hipertônica em relação aos decompositores. Bactérias e fungos. Quando eles caem sobre a goiabada, eles perdem água por osmose e morrem desidratados. É o mesmo princípio da conservação da carne usando sal. Quando você salga a carne, você torna a carne hipertônica em relação aos decompositores. Quando eles caem sobre a carne, perdem água por osmose e morrem desidratados. Beleza, amiguinhos? Muito bem. Como que é a osmose em célula vegetal? A osmose em célula vegetal é um pouquinho diferente, turma, porque a célula vegetal tem parede celular. Essa parede celular é totalmente permeável à água, mas super resistente à pressão. Então, quando você mergulha a célula vegetal numa solução hipotônica, ela vai ganhando água e a parede celular vai dando aquela esticada. Só que uma hora a parede celular não estica mais e ela também não se rompe. Nós nunca veremos uma célula vegetal sofrer lise porque ganhou água por osmose. E quem não deixa ela sofrer lise é a resistência da parede celular. E uma outra diferença, turma, é que célula vegetal tem vacúolo de suco celular. É esse vacúolo de suco celular quem vai ganhar ou perder água por osmose. Quem ganha ou perde água por osmose na célula vegetal é o vacúolo de suco celular. Quem não deixa a célula vegetal sofrer lise é a resistência da parede celular. Tudo bem? Vamos mergulhar agora uma célula vegetal numa solução isotônica. Se o meio externo é isotônico, o mesmo tanto de água que entra no vacúolo sai. Ao invés de dizerem que nada acontece, resolveram chamar essa célula de flácida. Agora mergulhei a célula vegetal numa solução hipotônica. Se o meio externo é hipotônico, o vacúolo é hipertônico. O vacúolo vai ganhar água por osmose até a célula vegetal atingir o seu volume máximo. Ela nunca vai estourar por causa da parede celular. Quando a célula vegetal está no seu volume máximo, ela é uma célula túrgida.
Sempre que você lavar a salada, mas não for temperar imediatamente, mantenha as folhas num recipiente com água de torneira. Você vai manter as células túrgidas e com isso a aparência das folhas fica bacana até a hora de você temperar. Beleza? E se eu mergulhei a célula vegetal numa solução hipertônica? Se o meio externo é hipertônico, o vacúolo é hipotônico. Então o vacúolo vai perder água por osmose e vai retrair. Com isso, a membrana plasmática retrai junto e se desprega da parede celular. Essa é uma célula plasmolizada. Essa célula pode sofrer o processo de deplasmólise ou desplasmólise desde que ela seja mergulhada numa solução hipotônica. Se ela for mergulhada numa solução hipotônica, ela pode se tornar uma célula flácida ou então uma célula túrgida. Quando a gente tempera a salada muito tempo antes de comer, fica aquele monte de água na saladeira, né? Aquilo é tudo água que saiu por osmose. E ali as células estão plasmolizadas. Célula vegetal enruga, fica murcha quando ela perde água na forma de vapor. Quando a célula vegetal perde água na forma de vapor, a parede celular perde água de hidratação e enruga. O vacúolo e o citoplasma também perdem água na forma de vapor. Quando lá na folha ocorre a transpiração, as células ficam murchas. Quando você vai refogar uma couve para comer com uma feijoada, ou vai refogar a selga, ou a sulda, ou a muda, já passou, foi horrível? Ali vai ter saída na água, na forma de vapor, ali a célula vai ficar murcha. Beleza, amiguinhos? Então esses são os mecanismos de transporte físico ou passivo através da membrana. Qualquer um deles ocorre sem gasto de energia. Beleza? Bons estudos, aproveitem, aquela paz, beijos e tchau.